Neste momento, aqui na Rádio Estadão, estamos em contato com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Vamos tratar aqui com ele sobre a preocupação com a febre amarela em alguns pontos do país. Ministro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, ministro. Quais são os últimos números aí disponíveis a respeito da febre amarela, ministro, e onde que mais preocupa? 391 casos confirmados, sendo que são 32 mortes até agora em Minas Gerais, 3 em São Paulo, 35 mortes. São 391 casos em Minas, 19 em São Paulo, 7 na Bahia, 3 no Rio de Janeiro e 1 no Distrito Federal. Casos suspeitos, né? E a que o senhor atribui essa situação? Por que chegamos nessa situação, ministro? Olha, nós estamos tendo um surto de febre amarela silvestre. Todos os casos são de pessoas que foram à zona da mata e que tiveram lá a sua infestação pelo Aedes silvestre. Muitos macacos sendo encontrados mortos com febre amarela, que a gente chama de epizotíase, e estamos fazendo um trabalho de bloqueio. O surto está em Minas Gerais, nós distribuímos vacinas para bloquear esta região, 2.400.000 vacinas em Minas Gerais, a mais do que já tinha no estoque, 900.000 no Espírito Santo, 400.000 na Bahia, 350.000 no Rio de Janeiro e em São Paulo 400.000 doses, para reforçar o esforço, o trabalho de bloquear esse surto para que ele não se estenda e não se transforme numa Aedes urbana, que nós não temos surto de febre amarela urbana desde 1942. Ministro, e a possibilidade da tragédia ambiental em Minas Gerais com o rompimento da barragem da Samarco ter colaborado para o aparecimento da febre amarela, isso foi totalmente descartado? Não, isso é uma tese que está sendo desenvolvida e que nós estamos aguardando eventual confirmação. Mas não há, assim, da nossa parte, uma confirmação sobre essa questão. O Ministério apenas acompanha o desenvolvimento dessa tese. Bom, ministro, em relação aí a outras localidades, né, a Minas é o estado com mais mortes, né, mas, por exemplo, outras localidades ali próximas até, a gente tem a Bahia de um lado, Rio de Janeiro do outro, São Paulo, enfim, qual a preocupação com esses estados aí limítrofes? Esses estados todos receberam, por solicitação das suas vigilâncias sanitárias, um número maior de doses. Estão todos com cobertura garantida. Inclusive ontem o governador do Espírito Santo falou comigo pedindo mais doses e nós estamos cuidando com lupa dessa situação. Cabe a cada um desses estados que tem divisa com Minas Gerais, Espírito Santo, a Bahia e o Rio de Janeiro, a região norte do Rio de Janeiro, a região sul da Bahia, fazerem a vacinação naqueles municípios que foram identificados como necessários para o bloqueio, e nós temos que circunscrever o problema a esta região onde ela está afetada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós devemos, enquanto tivermos este único foco, concentrar todos os esforços para resolver essa situação, evitando que o assunto se espalhe. Já tivemos em São Paulo, 4 meses atrás, casos de macacos que tiveram a febre amarela, enviamos as vacinas, foi feito um excelente bloqueio na região de Ribeirão Preto e os casos de morte em São Paulo são mínimos. Inclusive, esses 2 vieram de Minas Gerais. Então, nós estamos controlando muito bem, depende da eficiência da vacinação e a população está mobilizada. Todos que estão nesta região, nesses municípios, devem ser vacinados. Mas com o aumento do número de casos, ministro, vai ter vacina para todo mundo? Sim, as vacinas já estão entregues e disponíveis. Nós temos estoque de vacinas. O Brasil é exportador de vacinas de febre amarela. Nós não temos problema com estoque. Nós temos apenas que garantir a vacinação. Inclusive, está sendo feita busca ativa de pessoas, famílias que moram em zona rural. Nós estamos com equipes que estão indo
fazer a vacinação dessas pessoas, até porque elas correm maiores riscos, né? Estamos ouvindo o ministro da Saúde, Ricardo Barros. O senhor falou do todo o trabalho de contenção. Hoje, assim, qual a preocupação que o senhor tem com o possível alastramento aí da doença? Qual é o risco disso acontecer? Veja bem, nós estamos seguindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, informamos já há vários dias a Organização Mundial de Saúde deste problema aqui, nesse surto que surgiu em Minas Gerais. Estamos com vigilância permanente, chamamos para Brasília nossos melhores especialistas nesses casos de infectologia e estamos monitorando. Temos uma sala de controle permanente lá e a cada novo dado que chega nós avaliamos a nossa conduta. Até o presente momento, com os dados que temos, estamos tratando isso como um surto localizado em Minas Gerais e bloqueando esta região com vacinação para evitar que ele se alastre. Mas o que o senhor diria ao nosso ouvinte que pretende viajar para áreas de risco, ministro? Olha, quem vai para a mata, né, porque as pessoas adquirem esta febre amarela silvestre, transmitida pela Aedes silvestre, quando adentram uma região da mata. Essas pessoas que tiveram febre amarela, todas estiveram dentro da área de vegetação. Então é importante que, se alguém vai passear num parque, Minas Gerais já fechou 2 parques para evitar que as pessoas circulem. Quem vai para uma região de mata fechada, ali na região da mata de Minas Gerais, deve se vacinar antes, 10 dias antes de ir para esta região. O ideal é que não vá, porque nós estamos justamente tentando evitar mais casos de infecção e o problema e o risco está em quem adentra a mata. Bom, ministro, em algumas dessas cidades, o senhor conhece bem, né, são cidades até pequenas, né, pequenas aí, não com uma estrutura tão assim, de logística, de saúde, como cidades maiores, e que o diagnóstico acabou não sendo de pronto, né, o mais adequado. Como é que isso está sendo tratado para que se chegue a um diagnóstico mais preciso? Olha, todas as unidades básicas de saúde da região estão informadas, a Secretaria de Estado de cada estado faz o serviço de vigilância e nós estamos confiando de que os médicos estão alertas agora para fazer rapidamente uma investigação sobre febre amarela, porque os sintomas iniciais são os mesmos, a dengue, chikungunya. Então, é preciso que o médico esteja atento, né, porque a febre amarela evolui mais rapidamente nos seus sintomas. Então é preciso que todos estejam alertas, mas já estão todos os médicos notificados e instruídos sobre isso. Então acredito que temos condições, o Brasil tem condições técnicas de pessoal, de infraestrutura e de vacinas para bloquear esse surto. Agora depende efetivamente das pessoas irem à vacinação, né, e dos técnicos agirem corretamente quando surge cada caso. Nós estamos entregando testes rápidos de Zika vírus, testes rápidos de chikungunya, que temos sorológicos, e para poder facilitar a identificação de pessoas com sintomas. Estou muito confiante que nós vamos superar esse episódio. Bom, em relação, o senhor citou dengue, chikungunya, também Zika vírus, em relação a essas doenças, como é que está se dando aí o combate, como é que o senhor compara aí com a questão da febre amarela? Bom, nós estamos com o sistema de vacinação devidamente encaminhado da febre amarela e nos demais estamos ainda desenvolvendo as vacinas para essas novas endemias. A vacina da dengue do Instituto Butantan está em testes clínicos com pessoas com muita eficácia nos seus testes. Nós estamos confiando que teremos logo uma solução e também temos uma vacina da Zika que está sendo desenvolvida, uma pelo Instituto Evandro Chagas, outra pela Fiocruz, que estão agora em testes em macacos em fase 2. Eu acho que vamos ter também sistemas melhores de proteção para dengue e para Zika vírus. Na chikungunya estamos iniciando ainda o processo de desenvolvimento de vacina. Ministro, só para deixar claro, existe risco de uma volta de transmissão urbana da febre amarela? Existe essa possibilidade?
Olha, nós não trabalhamos com essa hipótese, mas evidentemente, se as pessoas pegam a febre amarela na mata e vêm para a cidade, elas podem ser picadas por um Aedes urbano, né, e ele poderia retransmitir. Não temos essa previsão, o fato concreto é esse, mas nós estamos fazendo um controle máximo dos casos para evitar que isso aconteça. Nós estamos trabalhando de forma muito determinada nisso e eu espero a colaboração de todos para que desta região, no entorno de Minas Gerais, que se vacinem e que evitemos a extensão desse foco. Bom, essa doença, para a gente concluir, ministro, febre amarela é muito associada ao século passado, né? Como é que o senhor se sente, né, de uma doença tão presente no século passado, presente aqui no século XXI? Olha, a doença nos acompanha permanentemente. Nas regiões norte, especialmente na região norte, os casos são permanentes. Nós temos casos todos os anos, porque a febre amarela silvestre, nós não conseguimos eliminá-la, e ela existe, e pessoas pegam febre amarela e morrem de febre amarela na região norte todos os anos. O problema é que deve ter havido trânsito de pessoas para a região, ou aos macacos que estão transmitindo, né, hoje há uma epidemia nos macacos de febre amarela na região da Zona da Mata, que estão transmitindo para os humanos agora. Nós temos que tomar muito cuidado com a situação, mas nós temos a febre amarela e convivemos com ela no Brasil permanentemente na região norte. Nós ouvimos aqui na Rádio Estadão o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falando aí sobre as ações no combate à febre amarela. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Um abraço, obrigado a vocês.